Olá a todos, como vão? Estamos muito felizes hoje. A conversa de primeira recebe uma pessoa que nós amamos muito, do nosso presbitério aqui de São Bernardo do Campo, e tem uma ligação muito forte com a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo. Queremos dar as boas-vindas a todos que nos assistem, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e sejam muito fortalecidos, e que essa conversa que teremos hoje seja inspiradora. Uma conversa de primeira, uma pessoa que nós amamos bastante, muito. Reverendo Ronaldo Adriano Roque Dourado. Alegria estar com você, reverendo, e felizes por poder ouvi-lo e também saber das notícias, né, que muito nos interessa, pois estamos em constante oração pelo reverendo, pela família, por todos que estão nessa obra tão importante que é a obra missionária. Que Deus muito o abençoe, o nosso abraço, né, e as nossas orações para com este irmão que nós amamos bastante aqui na região do Grande ABC, especialmente aqui no presbitério de São Bernardo do Campo. Ele é membro do nosso presbitério e cedido para a APMT, que é a Agência de Missões Transculturais da Igreja Presbiteriana do Brasil, que fazemos parte com muita alegria, com muito orgulho. Antes de passar para que ele nos dê aí a sua saudação inicial, eu queria que nós meditássemos rapidamente numa leitura que está em Efésios, no capítulo 6, e eu acho muito interessante, Ronaldo, a maneira como Paulo sempre termina as suas cartas com uma visão missionária, sempre, né? E ele diz algo interessante sobre os versos 17, 18, 19 e 20. Ele fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E aí vem a ênfase. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Eu acho que sintetiza bem o que é o agir missionário, né? Sim. Mostrar o mistério do Evangelho. E ele diz algo interessante, pelo qual sou embaixador. Ele vai dizer que, no caso dele, em cadeias, né? Para que em Cristo eu seja ousado para falar como cumpre fazê-lo. Cumpre fazê-lo. Eu acho isso aqui uma visão missionária tremenda, né, que Paulo dá e que sintetiza muito bem o que é ser um missionário. Ronaldo, que alegria tê-lo aqui, e a nossa oração é que Deus use você sempre como já usou no Chile, agora também no campo da Nova Zelândia, e obrigado por estar conosco. Reverendo Donizete, é um prazer, uma alegria estar aqui nesse programa Conversa de Primeira, para esse podcast, essa entrevista. É um prazer estar no Brasil, estar aqui no nosso presbitério, e nosso desejo, a nossa oração é que esse programa, essa conversa, sirva de edificação, seja uma bênção para os nossos Amém. ouvintes. Já agradeci o reverendo Donizete, agradeço agora aqui Hum. no programa por esta oportunidade. Para nós é muito bom, é muito importante, porque divulga, né, Aham. o Evangelho, a palavra de Deus, e também o projeto que nós estamos realizando ali na Nova Zelândia, o projeto Renova Zelândia. Muito obrigado, Deus abençoe esse tempo. Amém, amém. O Conversa de Primeira tem como objetivo trazer informações através de um bate-papo, onde a gente possa entender coisas importantes para o contexto desta igreja, mas que serve para todos que possam ouvir e entender um pouquinho como funciona a vida da igreja e em especial a vida da igreja presbiteriana do Brasil. Então, trazer o Ronaldo aqui vai ser interessante para que a gente tenha uma espécie de aula sobre como que é a vida missionária, né, do começo até agora, né, até esse momento. E em meio a tantas histórias, né, as alegrias, lutas. Ronaldo esteve recentemente no Brasil, né, não planejado, mas por uma necessidade de saúde. Então depois a gente gostaria de saber também desse momento, né, que foi um momento muito marcante para todos nós e, por certo, para vocês muito mais ainda, né, com 3 filhos, jovens, adolescentes, né.
E então hoje é uma ótima oportunidade para que você entenda um pouco como que é a vida de um pastor, mas ao mesmo tempo com um chamado missionário transcultural. Nós temos o entendimento de um chamado aqui para a região do Brasil, mas também entendemos que a igreja deve olhar para o mundo e evangelizar em todos os lugares. Então hoje nós vamos ter algumas informações nesse sentido. E sem muitas demoras nós já vamos falar sobre isso. A primeira coisa, Ronaldo, que eu acho que seria interessante para todos, para o nosso público, é entender um pouco da sua história. E eu creio que ao entender um pouco da sua história, né, e é claro, já é uma longa história, né, porque você já passou por, lugares, assim, internacionais, né, plantou uma igreja no Chile, Sim. né, agora uma igreja na Nova Zelândia, mas entender um pouquinho para que o nosso ouvinte saiba como que começa desde o chamado como um seminarista até chegar a esse ponto agora, né. Então se você puder nos resumir um pouco disso, eu creio que vai ser de grande valor, até para quem talvez possa ser inspirado por isso, para também seguir esses passos. Sim. Bom, eu sou de uma família presbiteriana no sertão do sertão da Bahia, né, família Dourado. Eh, os nossos patriarcas se converteram lá no início, quando ainda não havia nem missionário presbiteriano no Brasil. O coronel João Dourado se converteu apenas com a leitura da Bíblia. escritura, Aham. e aí depois os seus descendentes, né, foram presbiterianos ali no interior da Bahia. Aí sim os missionários chegaram e ajudaram esse trabalho. Mas eu vivia em uma família, meu pai era dessa família, né, família Dourado, minha mãe de uma família católica, e a gente frequentava a igreja presbiteriana, né, eu cresci nessa igreja, mas eu não era convertido. Eu tive uma experiência de conversão muito forte. Eu tinha 15 anos de idade, isso foi em 1992, e eu me lembro bem que, depois dessa conversão, o interesse, o dom já afluiu, né. Então, já com os 16 anos de idade, eu lia muito a Bíblia, né, e nas reuniões de oração, nas reuniões mais informais da igreja, eu queria compartilhar a palavra. Então, logo as pessoas começaram a dizer: "Você vai ser um pastor, você vai ser um pastor". Eu passei por uma fase nesse início, como Moisés, de rejeitar o chamado, né. Então eu dizia não, falava: "Não, eu posso ser um presbítero, eu posso ser um pregador", mas não queria ser um pastor. Fui para Pernambuco, para o Instituto Bíblico do Norte, em Garanhuns, estudei um ano lá, fugindo do meu chamado, escolhi música, fiz música lá, mas eu acabava pregando nos finais de semana como os estudantes de Bíblia, como a gente chamava, né. Então tive ali já o contato com vários colegas que depois foram pastores também. Isso foi somente um ano. Lá eu, entendi que eu tinha um chamado para a pregação da palavra para o ministério. Qual a idade? Eu tinha, eh, 17 anos, 17 anos, Uhum. quando eu estive em Garanhuns. E então lá, através do reverendo Maeli Vilela, que era diretor nessa época lá no Instituto Bíblico, ele falava muito do JMC aqui em São Paulo. E era muito difícil que candidatos da Bahia, do Nordeste em si, viesse para São Paulo. E a Só para eles entenderem, o JMC é o nosso seminário, né, José Manuel da Conceição, que fica aqui no Campo Belo, e temos a alegria de dar aula e a alegria de ter sido alunos lá também. exatamente. Então ele falava muito, o reverendo Maeli Vilela, e eu, voltei então, depois de um ano em Garanhuns, voltei para minha cidade, né, e ali, eh, pedi para o presbitério, né, apresentei a minha candidatura, primeiro no conselho da minha igreja, a Igreja Presbiteriana de Conquista, depois fui para o presbitério aprovou que nós viéssemos para o JMC, e nós viemos então, né, para fazer o seminário aqui. Eu tinha apenas, 18 anos de idade, muito jovem, isso em 1996. Uhum. E aí começou essa nossa jornada, né, de preparar para ser pastor. E aí fui seminarista aqui, em São Paulo, me transferi do presbitério de Irecê. O presbitério de Irecê tinha muitos candidatos na época, Olha.
e não haveria campus para todos, Uhum, e nós então, conseguimos, que o Presbitério de São Bernardo quisesse que nós viéssemos. uhum. Eu era seminarista na igreja de Vila Pauliceia, Pode ser. fui recebido aqui, eh, no Presbitério de São Bernardo, e depois me tornei o pastor da igreja presbiteriana de Vila Pauliceia. Foi a minha primeira igreja, fui pastor aí por, 9 anos, né, como pastor na igreja de Vila Pauliceia, para depois então ir para o campo missionário. Bom, esse é o início, né, Aham, do ministério, pastoral, uhum. em primeiro lugar. Muito bom, muito bom. E aí depois do seminário, o tempo em Pauliceia, me lembro bem quando você falou: "Olha, agora a gente está sentindo o chamado missionário", e o campo era o Chile, né? O campo seria para o Chile. Então, como que é esse processo para agora de um pastor que já está convivendo durante um tempo, pastoreando, o seu povo, né, o povo que ama, que você está ligado a ele, de uma hora para outra, agora eu estou saindo, indo para um outro lugar, uma outra cultura, uma outra língua, como é que foi isso? Bom, eu era pastor aqui na Pauliceia, né, fui pastor, como eu disse, 9 anos, né. Nesse tempo que fui pastor, aliás, coincide com o início do meu ministério, o meu casamento, né. É. Eu conheci a minha futura esposa, em Vila Pauliceia, a Fabiana, e então nos casamos ali já no começo do meu ministério, foi em 2002, né. A Fabiana é a minha esposa e com ela nós temos 3 filhos, como a Evelyn Donizete falou, Hum. e então, recebemos o desafio de ser plantador de igreja. O primeiro desafio não foi um desafio missionário, né, Uhum, de ser um missionário, foi um desafio de ser plantador de igreja, no Chile. uhum. E quando recebemos esse desafio, eh, a princípio, a resposta foi não. Eu conversei com a minha esposa, a Fabiana, e ela não entendia que nós deveríamos ir para o Chile, Ah, não? deixar Ela o ministério aqui na Pauliceia, né. é, A gente estava muito tranquilo, muito cômodo, né. é. A família da minha esposa, é da igreja de Vila Pauliceia até hoje, então ela falou que não, que achava que não era para a gente ir. Mas nós continuamos orando, Aham. e Deus transformou, né, mudou a visão dela. A Fabiana chegou para mim num dia e disse: "Nós não podemos dizer, que não vamos para o Chile, porque eu não quero, porque se for da vontade de Deus, nós iremos", né. Então, assim, aconteceu a confirmação para que nós pudéssemos ir para o Chile para realizar esse trabalho de plantação de igreja. E aí, eh, eu tive que conversar com os meus presbíteros, eu estava eleito na igreja de Vila Pauliceia, eh, tinha que, mudar todo esse plano, né. Uhum. Tivemos que romper os laços pastorais, né, com a com a igreja para poder ir para o Chile. E antes de ir, nós fizemos então a preparação, né, porque o trabalho seria de plantação de igreja, mas, Uhum. nós iríamos, fazer toda a capacitação junto da APMT, para irmos então para o campo missionário, que seria a cidade de Santiago, com o projeto de plantação da nova igreja ali em Santiago, no Chile. Uhum. Muito bom. Tem uma coisa que geralmente as pessoas não conseguem entender bem, né, na igreja presbiteriana tem sigla para tudo quanto é lado, né, SAF, SAF, UMP, né, UPA, e as pessoas não conseguem entender bem esse monte de siglas. É uma forma da gente resumir para não ficar falando União de Moços Presbiterianos, né, Sociedade Auxiliadora Feminina. E tem uma que é muito importante, que tem uma ligação direta, né, com o nosso presbitério, com você, né, com a direção da igreja no Brasil todo, que é a PMT. Então, como que funciona esse processo, né, de você estar numa igreja, estar lá trabalhando e depois essa ligação com a PMT e quando menos espera já está num outro país, Sim, né, depois de todo um processo. Explicar isso, eu acho que seria interessante, sim. sabe. Uhum.
Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem a sua agência de missões, né, o seu departamento missionário. E ela se chama APMT, a sigla significa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Hum. E a APMT, ela é responsável por, receber as pessoas que são candidatos, pessoas que estão interessadas em se tornarem missionários, em outras culturas que não são a cultura brasileira, que não é a nossa cultura brasileira. Então, por isso que a gente fala de missões transculturais. Uhum. Então, a APMT, ela é muito interessante, ela é uma bênção dentro da nossa igreja, porque, em primeiro lugar, as pessoas que vêm como candidatos para ela, são capacitadas por elas, eh, pela agência, né. Claro que para que a agência receba e comece a capacitar essas pessoas, é necessário que a pessoa seja membro de uma igreja presbiteriana, é necessário que esses candidatos façam um curso teológico. Não precisa ser pastor. Não precisa ser pastor, Aham. mas que façam um curso teológico ou pré-teológico, algo que não é necessário que seja um seminário, pode ser um, instituto bíblico direcionado para a pregação da palavra, né. É claro, é necessário que haja, a autorização do pastor, do conselho, tá, da igreja. E aí então, sendo aprovada, com estes requisitos, a pessoa então passa a ser candidato. E aí tem toda uma preparação, que é muito importante, né. Na época que eu fiz foram, 17 módulos, cada módulo dura uma semana, e a APMT faz questão de fazer esse acompanhamento, porque cada um chega com um desejo, um projeto, uma ênfase, né. Alguns querem plantar a igreja, outros querem, evangelizar, eh, alguns são já pessoas de terceira idade, outros são profissionais de outras áreas. Então, Já passaram por algumas experiências e exatamente, essas experiências podem ajudar no trabalho missionário para outras culturas. exatamente. Alguns, são pastores, que têm uma bagagem maior já na área, eh, do ministério. Então, o que que acontece? É muito interessante, porque a agência, ela acompanha, não é só uma questão de formação acadêmica e de informação, mas acompanha também aquela pessoa com aquele projeto. Sim. Para mim foi muito interessante que cada módulo que eu voltava, sempre havia alguém, né, Hum. da liderança que dizia: "Então o seu projeto é plantar uma igreja no Chile". Exatamente. Como é que está o seu coração? Como é que está esse desejo, agora que você tem mais conhecimento, como que você vê o teu próprio projeto? E a gente vai amadurecendo isso, né. Então é muito importante esse tempo, né, de Cada capacitar. contato troca-se experiências e tem uma ênfase no que você já está pensando também a fazer, né. E aí vai amadurecendo o projeto, porque uma coisa muito forte dentro da APMT é o candidato, em primeiro lugar, mas também o projeto que ele vai desenvolver. E aí, depois dessa capacitação, existe outras coisas que é necessário que o candidato faça, né. Por exemplo, é necessário que ele faça um curso no IBEL, que é um curso exigido pelo Supremo Concílio, né. Hum. Eh, Esse curso dura 3 semanas, né, É. e depois é necessário fazer um estágio transcultural. Eu fui na minha época, a minha turma, nós fomos para outro país, fomos para o Uruguai, estivemos com o reverendo Maurício Rolim Ah, Maurício Rolim, por 23 dias. nosso conhecido lá do Uruguai, parceiro também da igreja. Isso, missionário em Montevidéu. E então nós, fazemos o estágio em um outro país, em uma outra cultura, Uhum, como sendo também parte da formação para ser missionário. uhum, Nós fomos para o Uruguai, a minha turma, né, uhum. ficamos 21 dias lá com o reverendo Maurício Rolim, e assim, tivemos esta experiência transcultural e, eh, em 2010 nós terminamos o nosso treinamento missionário junto da APMT e nos tornamos missionários. E esse é são os passos, né, que todos tomam para poder se tornar missionários É. da agência. Então vocês percebam que não é uma coisa simples, né, tem toda uma complexidade, a preocupação, o entendimento da cultura, né, o entendimento do próprio
missionário, né, o que ele é, como ele deve agir. Então é uma coisa bem, trabalhada, né, e estruturada para chegar a esse ponto. Mas agora aqui é a coisa que chama bastante a nossa atenção. Então já vemos o Ronaldo, que com 17 anos foi chamado, né, já sentiu, tentou fugir, mas Deus trouxe para si, como foi com o próprio Moisés, como você disse. E, agora vamos rever um pouquinho, né. Então você está aqui em Pauliceia, 9 anos de pastorado. Sim. Né, e como foi esse contato com o Chile, que foi o primeiro campo, né, missionário? Nós estávamos tranquilos aí na Pauliceia, recebemos, eh, uma ligação de um pastor que estava no Chile, pastor Né, brasileiro, hã. pastoreando uma igreja, de chilenos, uma igreja da denominação, né, Igreja Uhum. Presbiteriana do Chile. Essa igreja havia sido pastoreada primeiro pelo reverendo Roster. Ah, o roster. O reverendo Roster foi nosso colega no seminário, ele Hã. tinha pastoreado lá e estava substituindo o reverendo Roster, o reverendo Leandro de Almeida. Leandro. E Aham. foi o reverendo Leandro que nos chamou, nos desafiou a ir para lá para plantar uma nova igreja no Chile. Uhum. Bom, nós aceitamos, né, esse desafio depois de muita oração. Como eu disse, nós tivemos que romper os nossos laços, né, com a igreja de Vila Pauliceia Hum. e fomos como missionários da APMT. O desafio no Chile era começar uma nova igreja, numa área da cidade que não havia igrejas, né, Uhum. igrejas presbiterianas, igrejas reformadas, Do zero. do zero. Não tinha um grupo de apoio, não tinha Ainda não. um grupo de base, nada? Não, ainda não. Quando nós a ideia era fazer todo esse processo, mas ainda não havia. Então, no Chile nós chegamos, em primeiro lugar, passamos pelo tempo de adaptação, eh, junto a esta igreja que já havia ali, a igreja que o reverendo Leandro pastoreava, Iglesia Cristo Mi Pastor. Me passou. Uhum. Então ali nós ficamos durante um ano e falávamos para a igreja a respeito desse projeto que nós tínhamos de plantar uma nova igreja. E então, né, depois de um tempo, depois de um ano ali, algumas famílias da igreja, se interessaram. Nós queríamos plantar uma igreja numa certa área que se chamava um bairro que se chamava La Reina, A Reina. em Aham. Santiago, e aí algumas famílias, se interessaram de fazer parte desse projeto. O nosso projeto no Chile começou muito pequeno, né, nós formamos o grupo base com apenas 3 famílias, eram 2 famílias de chilenos e a nossa família, né, totalizava com as crianças 15 pessoas. 15 pessoas. Então era muito muito pequeno. E aí começamos o trabalho de plantação. Ali, nós desenvolvemos então a experiência, né, de plantação de igreja, que hoje nós levamos conosco, né, estamos aplicando também lá na Nova Zelândia, mas foi assim, em primeiro lugar, nós nos reuníamos durante a semana, era sexta-feira à noite, para pensar sobre a igreja, orar. Então, nesse tempo em que nós estávamos fazendo isso, algumas pessoas, se somaram, fizemos alguns trabalhos, de divulgação e também evangelísticos, aproveitando algumas datas especiais, como Páscoa, usamos também as festas pátrias chilenas, Uhum. aproveitamos também o Natal no final desse primeiro ano, e então muito mais gente apareceu, né. Eu lembro que quando nós fizemos um culto lá em uma casa mesmo, né, para celebrar as festas pátrias, lembro bem o tema do culto, né, Uhum. era graças a Deus por não, gratitud a Deus por la pátria, gratidão a Deus pela pátria, né. E nós recebemos ali 50 pessoas nessa atividade, né. Então eram sinais que Deus dava para a gente de Sim. que ele Aham. queria uma igreja, de que haveria gente que poderia chegar ali, né. Aham. E foi assim, né, aí, depois de um ano, assim, com essas reuniões pequenas, né, depois nós passamos a ter então os cultos no nosso
primeiro ano foi adaptação, o segundo ano foi com este pequeno grupo, já no terceiro ano nós começamos os cultos, Uhum. não começamos os cultos todos os meses, Ah, porque era um grupo muito pequeno, nós nunca havíamos trabalhado juntos, é. então a gente preparava, né, eu tinha que preparar tudo. A gente diz que em plantação de igreja, lá no Chile a gente usava a expressão de que a plantação de igreja é como circo pobre. O circo pobre é assim, uma pessoa só, ele faz todas as atrações, né. Então ele é aquela pessoa que é o mestre cerimônia que fala: "Respeitável público", Público. e ele diz: "Agora vai vir o mágico", aí ele mesmo vai, troca de roupa, ele mesmo é o mágico, né. "Agora vem o palhaço", aí ele mesmo troca de roupa, ele é o então, ele faz tudo. É. Então a plantação no começo é isso, e a gente tem que fazer tudo, então como vai ser o culto, como vai ser o louvor, como vai ser, a recepção dessas pessoas. A minha esposa, que trabalhava com as crianças, né, ela tinha que preparar também isso. Então, nós fizemos os cultos uma vez por mês, preparávamos durante todo o mês para fazer um culto ao fim do mês, e aí convidávamos mais pessoas e tudo. E aí depois então, já no quarto ano, nós já no nosso quarto ano no Chile, nós já tínhamos então os cultos, públicos, convidando a todas as pessoas, e foi assim, e aí a igreja, foi crescendo até que se organizou. Foi um trabalho que que durou 9 anos, né, São 9 anos. até a organização da igreja, e mas foi assim, no começo muito árduo, muito difícil, Uhum. mas depois com os frutos maravilhosos, e nós ficamos encantados com esse tipo É. de trabalho. Que bom. E o contato permanece com os irmãos? Você foi para lá recentemente? Sim. É. O contato com essa igreja foi assim, bom, nós passamos por muitas coisas, né, tivemos o trabalho de formação de liderança que está lá até hoje, e então assim, vivemos muitas coisas com aqueles irmãos, né, lutas que eles tiveram, que nós tivemos também, então foi uma relação muito, muito profunda, muito forte. Uhum. E, no final, nós dissemos para eles, né: "Olha, a igreja será organizada e nós não vamos ficar". Porque o propósito de Deus para nós, que nós entendemos, é que nós, plantemos a igreja e vamos iniciar um novo projeto. Uhum. Houve muito choro, né, da nossa parte e da parte deles também, mas quando nós dissemos que íamos continuar, nesse trabalho de plantação de igreja, íamos para um novo campo, que provavelmente seria a Nova Zelândia, eles ficaram muito animados É. e que quiseram participar, quiseram ser uma igreja sócia, uma igreja parceira do nosso projeto. E pela graça de Deus, nós ficamos no Chile 2 anos mais do que o previsto por causa da pandemia. Pandemia. Esse tempo foi muito especial, porque nós pudemos falar mais sobre missões Uhum. com a igreja, e eles então se tornaram parceiros do nosso projeto. Então, Perfeito. são parceiros, a igreja chilena é muito importante no nosso trabalho hoje, Aham. lá na Nova Zelândia. E agora, quando nós viemos, para o Brasil, estivemos no Chile uma semana Uma semana. com os irmãos da Igreja Presbiteriana Red, Rede. e foi maravilhoso demais. É. Os nossos filhos viveram, eh, ao todo nós vivemos 11 anos lá no Chile. E os nossos filhos, eles são mais chilenos, assim, culturalmente, tudo do que brasileiros, né. Aham. Então foi um sonho. O Ronald, que é o filho mais novo, né, do Ronaldo, ele tinha quantos anos quando vocês foram? Ele nasceu lá? Ele nasceu no Chile. A Lara, a nossa filha do meio, Lá, tinha 9 meses. 9 meses. E o Ronaldinho nasceu lá, o Rony nasceu lá. Ronald é chileno. Chile. Muito bom. Vamos agora, então, temos 9 anos na igreja de Pauliceia, depois 11 anos No Chile. no Chile, né, deixando saudades aqui no Brasil, depois saudades lá no Chile, e aí entra Nova Zelândia. Nova Zelândia. Como entra Nova Zelândia na história da família Dourados, né? Foi assim, rapaz, nós estávamos no final do nosso ministério, lá no Chile. Eu falei para minha esposa, né, eu disse: "Fabi, estão falando que nós devemos organizar a igreja já". Isso era 2018. Uhum.
E aí eu falei para ela, olha, provavelmente eles vão convidar para que eu fique na igreja, Uhum. mas eu entendo diferente. Eu pedi para a Fabiana orar, ela também, depois de orar, entendeu a mesma coisa e nós tínhamos que sair do Chile. E aí nós começamos a orar, eu e a Fabiana, e nós chegamos a um ponto comum na nossa oração, que era o seguinte: nós gostamos muito de fazer o que nós fizemos no Chile. Trabalho missionário, mas com ênfase em plantação de igreja, Sim. e tudo aquilo que nós vivemos em Santiago, claro, foi muito difícil no início, mas depois foi muito bom. E nós queríamos que Deus nos desse a graça de repetir isso, né? Sim. Então essa era a nossa oração. Aham. Nós orávamos: Senhor, queremos fazer o que fizemos em Santiago. Santiago. E aí então, um pastor brasileiro que estava na Nova Zelândia, né, o reverendo João Petrecelli, ele soube que nós íamos sair, que nós íamos terminar o nosso ministério ali no Chile. Aham. E ele então nos apresentou a necessidade que a Nova Zelândia tinha. Uhum. Ele falou sobre isso e ele disse: Ronaldo, em 2018, no Supremo Concílio, em Águas de Lindóia, 2 pastores da Nova Zelândia vão vir para falar sobre a realidade da Nova Zelândia e pedir ajuda à Igreja Presbiteriana do Brasil. Olha. E claro, a prioridade será para missionários da APMT e tudo, né? E aí nós tínhamos que conhecer isso e colocar também isso diante da APMT, porque o nosso pensamento era que, através da agência, nós fôssemos encaminhados para um novo campo, né? Uhum. Então nós viemos em 2018 para Águas de Lindóia e conversamos com o pastor Richard e David, Uhum. e eles então, ouvindo o nosso testemunho, né, a nossa experiência, de imediato eles falaram: Ronaldo, nós queremos convidar vocês para vir para a Nova Zelândia, a necessidade é muito grande. A Nova Zelândia hoje é um país pós-cristão, Aham. e então eles fizeram esse desafio. Eles fazem parte de uma denominação lá na Nova Zelândia chamada Grace Presbyterian Church, Igreja Presbiteriana Grace. É uma igreja bíblica reformada presbiteriana, diferente da igreja presbiteriana antiga que se liberalizou. É. Então é uma igreja que vem lutando naquele país Uhum. pela fé bíblica, pela fé reformada, e nós ficamos assim sensibilizados, né? Uhum. Depois de orar, aceitamos esse desafio. Então foi assim que começou. Em 2019 nós organizamos a igreja no Chile. Sim. Em 2020 nós deveríamos ter ido já para Nova Zelândia, né? Uhum. Mas a pandemia fechou as fronteiras, nós ficamos 2020 e 2021 no Chile. 2021 nós viemos para cá, Uhum. final de 2021, e ficamos até final de 2022, Aham. esperando as fronteiras abrir. No final de 2022 nós fomos para Nova Zelândia para iniciar esse projeto. Iniciar. O o contexto que você se deparou, eh, de uma igreja que estava interessada, né, em revitalizar e plantação, é por causa do Petrocelli, né? Por causa, sim, do Petrocelli. E como que então o Petrocelli é o primeiro, foi um dos primeiros brasileiros a estar lá ou tinha outros lá? Como é que foi isso? Nós não tínhamos notícia de outros, não. O João Petrecelli, Aham. quando eu fui para o Chile, ele estava saindo do Chile, né? Ele esteve no Ele Chile, esteve então. no Chile, ele E esteve no aí Chile. do Chile ele foi para Nova Ele foi Zelândia. para Nova Zelândia. E aí, lá na Nova Zelândia, ele começou a frequentar, ele foi para a cidade de Queenstown, Aham. ele começou a frequentar uma igreja presbiteriana lá, mas a igreja tinha esses traços liberais. Tá. Mas o pastor, né, ele era um pastor, entre aspas, né, evangélico. Ele priorizava a pregação bíblica e tudo mais. Aham. E ele foi dando oportunidades ao João Petrecelli, na medida que ele foi aprendendo o inglês. Ele não era missionário, ele Não, não tinha. não, ele estava num ano, era como um ano sabático. Ah, tá. Ele tinha ido para
consolidar o inglês, É. aprender o inglês. Tá. O desejo dele era voltar para o Chile, Aham. para plantar uma igreja no Chile, porque ele tinha ido para revitalizar uma igreja Ah, tá. da Igreja Presbiteriana do Chile. Aham. E ele queria plantar uma nova igreja. Mas ele acabou ficando pela necessidade que a Nova Zelândia tinha. Sim. Então, nessa igreja, que faz parte da denominação liberal, Uhum. ele ajudou essa igreja, pregando a palavra, e ele ele plantou uma igreja de brasileiros, de imigrantes brasileiros nessa igreja, Ah, no templo, entendi. né, eles se reuniam, os neozelandeses se reuniam pela manhã e os brasileiros se reuniam à tarde. Até hoje essa igreja está lá, organizada, Interessante. e brasileiros, pastores brasileiros, o reverendo Cláudio apoia Aham. essa igreja, né, o reverendo Cláudio é missionário também da Funcionário. APMT. Aham. E o João Petrecelli conheceu a Grace, ou a Grace conheceu ele, né, essa denominação. Tá. Mas Aham. ele nunca fez parte dessa denominação oficialmente, né, ele foi sempre um conselheiro, um amigo, e foi através dele que surgiu essa ideia da Grace pedir ajuda à Entendi. IPB. Entendi. Foi assim, Ele abriu as portas, então. ele abriu as portas. É, interessante, porque hoje temos quantos missionários lá? A IPB já viu o reverendo Cláudio foi antes, o reverendo Cláudio está há 9 anos lá, É. se eu não me engano, e nesse período em que eu fui também, 3 anos atrás, 3 famílias mais foram, então são 4 famílias da Igreja Presbiteriana do Brasil que estão na Nova O Zelândia. reverendo Itamar foi também? O reverendo Itamar está na capital, Capital. em Wellington, Aham. o reverendo Marcos está no norte de Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia, e o reverendo Egimar está no sul de Auckland, Tá bom. na Ilha Norte. Mas estamos aqui para saber mais da vida do reverendo Ronaldo agora, né, do outro lado do mundo, e a gente quer falar um pouquinho sobre como que foi, esses primeiros momentos, né, ali na Nova Zelândia, Sim. né, o inglês, né, a questão da cultura, quer dizer, você já passou por uma mudança de cultura com os chilenos, né, e depois com, os neozelandeses. Eh o que que aconteceu? Quais foram as mudanças, as dificuldades, as curiosidades, coisas que a gente, muitas vezes não consegue entender, né, como Sim. que é alguém sair de uma cultura e ir para outra, que é aqui da América Latina, e depois da América Latina ir para uma cultura totalmente diferente, Totalmente diferente. né, que é a questão, da Nova Zelândia. Sim. Bom, nós, com esse desafio de desenvolver um trabalho de plantação de igreja na Nova Zelândia, nós tínhamos que fazer todo o processo de novo, de levantar acampamento Uhum. e mudar para outro país, como a gente diz lá no Nordeste, de malicuia, É. né. Então, tudo que nós tínhamos, vendemos lá no Chile, tudo, fizemos de muita coisa, colocamos tudo que tínhamos em 10 malas, Uhum. eram 2 malas por pessoa, nós somos em 5 pessoas, aí com essas 10 malas, nós chegamos lá na Nova Zelândia, era tudo que a gente tinha ali. Aham. E aí, assim, muito difícil, né, muito diferente. A própria viagem nossa já foi, Uhum. já trouxe um impacto muito forte, porque nós fizemos a viagem mais longa, já que o caminho mais rápido, que seria pelo Chile, Aham. estava fechado depois da Da pandemia. pandemia. Então fomos por Dubai, uma viagem de quase 50 horas. 50? Nós Aham. o primeiro voo aí mais ou menos 16 horas de São Paulo até Dubai. Aham. Em Dubai tivemos um break lá de 11 horas, né, Aham. e depois outro voo de mais ou menos 16 horas também para a cidade de Auckland, depois um outro voo curto, né, para a cidade de Christchurch. E os intervalos aí, né, Intervalos. de voos. Aham. Mas chegamos lá, assim, um mundo que você vai cada vez menos ouvindo a sua própria língua, né, Exatamente. vendo coisas que são mais similares à sua cultura, É. cada vez menos. Então Cada vez em você vai, vendo muito pessoas, né, da cultura inglesa, né, Aham. e também lá para aquele lado do mundo, muitos asiáticos, né. Sim. A Nova Zelândia é o país multicultural, né, então
multicultural. Então você tem muitos chineses, japoneses, coreanos, muitos indianos, Indiano. né, e muita gente ali da Indonésia e da Polinésia, que são as ilhas. Então, assim, mas nada disso tem a ver com a nossa cultura. Nenhuma dessas culturas tem a ver com a nossa cultura. Aham, Então chegamos lá e aí o contato era com o inglês. O nosso inglês era muito ruim, aham, né, o meu inglês, o inglês da minha esposa, aham. né. Eles sabiam disso, né, nós tínhamos dito que seria um grande desafio, mas, a igreja lá, a Grace, iria nos ajudar com isso. E realmente, um dos pontos, que a gente precisa destacar, que trouxe a possibilidade da gente começar uma boa adaptação, foi a ajuda que a igreja lá nos deu, a Grace, A né, Grace. os irmãos. Tá. Então fomos, recebidos por eles, fomos acomodados primeiro por eles, mas assim, com toda aquela comunicação sofrível, Mais gestos do muito que gesto, muitas coisas assim. Mas assim, a igreja é maravilhosa, né, irmãos em Cristo. Nós ficamos na casa do reverendo desse pastor jubilado, né, o pastor Richard, Aham, e a Diane, que é a esposa dele. Então, aham. assim, pessoas maravilhosas. E aí, começamos a vida, né, reverendo. É muito difícil você aprender tudo de novo, né, Uhum. aprender a se comunicar, Fica aprender a fazer compras, é. aprender a dirigir. Vocês A sabem, mão na Nova Zelândia, o volante do carro é do lado do direito lado e se direito. dirige pelo lado esquerdo. Aham, é. Então, eles facilitaram para a gente, né, a primeira coisa que eles fizeram: "Olha, nós vamos ensinar você", Aham. porque eu podia dirigir com a minha habilitação aqui do Brasil, Ah, com ótimo. uma tradução para o inglês durante um ano. Aham. Então eles falaram: "Não, nós vamos conseguir um carro para você e para sua família e nós vamos ensinar você". É. E no começo era muito esquisito. Eu sentava do lado do passageiro e a todo tempo eu achava que o carro ia bater, né. Eu tomava sustos e tal. E eu achava que ia ser muito difícil, É, dirigir por lá. é. Mas aí eles nos ajudaram, também com um carro que nós usamos e ficamos assim durante um ano, mas assim, tendo que aprender tudo, né. Um grande desafio, ir na farmácia, comprar medicamentos, Também. porque os nomes são todos diferentes também. Ir ao médico, e nós com os nossos filhos pequenos que tinham que fazer isso, tomar vacinas e tal. Aham. Então todo um aprendizado. Escola para os nossos filhos. A escola na Nova Zelândia é diferente, a educação. Aham. A participação dos pais é muito grande, né, na educação dos filhos. A gente é muito chamado para Aham. participar de muitas coisas e tudo isso era muito difícil para nós, né. Sim. Então assim, é um desafio muito grande. E o maior problema nesse momento de adaptação, as pessoas às vezes perguntam: "O que é mais difícil?". Aham. O mais difícil que eu acho é a quantidade de mudanças que a gente enfrenta ao mesmo tempo. Ah, Quer dizer, muita coisa, muita diferente, informação, tudo novo, impacto, é, choques ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Então assim, no processo de adaptação, uma coisa que nos ajudou muito desde o Chile foi ouvir os missionários antes de nós, Antes. Uhum. nesses treinamentos, que eles diziam: "Olha, vocês vão passar pelas fases, as fases da adaptação, que é, primeiro lua de mel, Aham. encantamento, Aham. depois você vai caindo na realidade até você entrar no choque cultural mesmo". Sim. Então a gente espera um momento de depressão mesmo, né, Uhum. porque o desgaste, Sim. aquilo, todos esses desafios drenam as suas energias. Há um desconforto, assim. Muito grande, É. muito grande, muito grande. A gente, assim, eu por muito tempo, a gente olha para: "Meu Deus, como que eu vou desenvolver um ministério?", né, pregar inglês, Aham. aconselhar as pessoas, né. É. Até hoje é um desafio muito muito grande. Eu acho que eu preciso de mais um período. Nós passamos 3 anos lá, eu acho que eu vou precisar de mais 3 anos 3 anos. para poder, É. ficar Ou confortável. seja, o projeto é bem mais desafiador, né, Muito mais. porque o Chile ainda tem uma ligação, assim, Sim, algumas coisas, proximidade. portunhol, aquela coisa toda, mas depois o no Inglaterra, além da cultura, a questão da língua, né, É, eles difi muito diferente. aham. Uma pergunta, como que é o dia a dia agora lá?
depois desses 3 anos? O que que é a vida da família, vamos dizer assim, missionária lá? Como que é esse dia a dia? Bom, nós já estamos adaptados, né. Aham. Então, nós temos os nossos filhos, por exemplo, estudando. Hum. A escola, ela começa de manhã e termina à tarde, ela vai até 15h30, né. Hã. Então nós temos eh, nós levamos os nossos filhos para a escola, buscamos, aí eu revezo com a Fabiana, né, Uhum. e eles, os nossos filhos, eles já participam, assim, intensamente da vida, né. Então, como eles são jovem e adolescente esse período, a nossa filha mais velha tem 19, o nosso filho mais novo Aham. tem 13, É. então boa parte da nossa vida é ser Uber dos filhos, né. Mas, assim, vários momentos da nossa vida, eles têm as Mas no trânsito vocês estão muito bem. a gente está dirigindo maravilhosamente bem, porque são essas atividades, assim, né, Aham. a Nova Zelândia é um país, que eles priorizam esporte, eles priorizam Aham. várias coisas, assim, na formação dos filhos. A questão cultural também, Aham. música, teatro, eles participam de várias coisas assim, então é muito interessante. E a gente participa, porque isso para nós é interessante também para fazer contatos, para evangelizar e tudo mais, né. Então a gente usa todas essas coisas que os nossos filhos fazem também. Por exemplo, a Lara participa, a Lara joga vôlei, e nós participamos quando podemos, ali estamos com ela, para poder ter contato com as famílias, né, das jogadoras, e a gente poder falar da igreja, evangelizar e convidar as pessoas. E o Rony, o Ronaldinho, ele participa de um time de futebol, Futebol. bom de Ah. bola, o moleque, Que bom. nome O Ronaldo já o nome é imponente, sonho. Ronaldo. E ele agora entrou no time principal do bairro lá, do time de 13 anos, né. Olha que legal. E aí é muito interessante. O ano passado a gente participou, as famílias elas participam, assim, em peso, né, pai, mãe, irmãos, Aham. vão torcer e tal. Hã. E para nós é uma bênção, porque todos já sabem, né, quer dizer, agora é um novo time, a gente vai ter que se apresentar de novo, mas Tá. todos sabiam que eu era pastor, que eu era Pastor. missionário Tá. e tudo mais. Então é muito interessante. Contatos É. começam. Uhum. E nós, assim, nós já temos hoje, como a igreja está em plantação, né, andando, graças a Deus, nós já temos os nossos cultos, né, É. eu já tenho essa rotina de preparar os sermões, temos as nossas reuniões semanais, começamos com um grupo, nas casas, e hoje temos 2, Uhum. terça e quinta, e outras atividades, né, temos reunião reunião de líderes, temos os grupos de louvor, eu participo também, tocando às vezes. Aham. Então, assim, aos poucos nós estamos desenvolvendo já uma rotina ministerial Que bom. na Nova Zelândia, graças a Deus. A Fabiana com o grande desafio de tocar, liderar o ministério infantil, Infantil. que, está acontecendo, precisa ser melhorado, é o grande desafio da Fabiana, mas assim, ela ainda precisa desenvolver um pouco mais de inglês, Inglês. mas com a ajuda da Bianca e da Lara, é possível, e ela Ou seja, é uma família pastoral mesmo. sim, é uma família Quer dizer, missionária. missionária, graças a Deus, sim, todos envolvidos. Uma questão que a gente sempre fala, essa secularização, e até porque, nós vamos ter na história a Nova Zelândia pedindo ajuda para brasileiros para quebrar com esse processo de secularização, vamos dizer assim. Como que é lidar com isso? Reverendo Donizete, é o grande drama, né, o grande drama, que a gente enfrenta naquele país. Eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes, para que os irmãos entendam a situação da Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país, próspero, um país desenvolvido, muito lindo, um país turístico. Se você visita a Nova Zelândia, realmente você fica impactado, né, com as Uhum. belezas naturais e a organização daquele país. Mas existe um lado muito negro, muito difícil, né, daquela cultura que é o fato de que a Nova Zelândia hoje é um país pós-cristão. Tá. Então o que aconteceu? Hoje, a leitura que a gente faz é que Uhum. a
a cultura anticristã, ela foi sendo abraçada, ela foi crescendo, ela foi entrando, eu acho que no começo talvez sem perceber, e hoje uma das marcas daquele país, assim, algumas marcas, né, uma delas é eles são um povo, uma cultura que são formados desde criança para a independência, para a liberdade, isso é muito forte. Então, assim, os filhos Autonomia. autonomia, Uhum. desde pequeno, e depois, por exemplo, o jovem com 16 anos de idade, ele começa a se preparar para sair de casa. Aham. Com 18 anos de idade, a maioria dos neozelandeses já não estão mais vivendo em casa com os pais, né, e eles têm aquele desafio de ter êxito, de conseguir já independência. Uhum. E aí vem o outro lado, então assim, você por um lado você tem um desapego muito grande, Tá. emocional e da família. Os laços familiares não são tão fortes, Não mas por causa disso pode. são mais aquilo que também a gente falou antes, né, eles são muito racionais, Tá. e essa questão emocional é muito frágil, é Uhum. muito pouco enfatizada. E aí o que acontece? A sociedade, ela é completamente direcionada para fortalecer isso, para, lidar com tudo isso, né, Aham. enfatizando essa, autonomia Autonomia. humana. Então assim, o jovem com 16 anos ele já pode dirigir, ele pode comprar o seu carro, ele pode trabalhar, ganhar bem, ele pode estabelecer a sua moradia, aluguel e tudo Uhum. mais. Então, tudo é direcionado para que ele tenha uma vida livre. As outras áreas da Há casamentos assim? Eu casamento, mas a ênfase não é muito no casamento. não tem Primeiro, casamento. a ênfase é a questão do sexo é livre, né, eles incentivam muito que cada um viva a sexualidade intensamente. Infelizmente existe uma questão de drogas Ah. no país, é velado assim, mas logo em pouco tempo ali você começa a perceber que é um problema muito grande. Uhum. Por exemplo, na pandemia, para vocês entenderem como é forte a questão da libertinagem nessa questão da droga também, né. Na pandemia, as fronteiras estavam fechadas e o governo fornecia droga para usuários, Porque não tinha porque não tinha como chegar a droga como chegar lá e e deram jeito. é. Aham. Então assim, é muito triste, né. É. E aí o que acontece? Uma história que eu gosto de contar, um exemplo, né, tomando por exemplo a área do aborto, né, que Aham. é livre lá, Sim. por até vários meses de gravidez, a mulher, a moça, ela pode tirar o filho, né. Uhum. Então assim, tudo isso é permitido, incentivado, pelo governo, Governo. e para qualquer menina, para qualquer jovem, qualquer mulher que quiser tirar, é de graça. Entendi. E não depende, não é uma decisão de pais, de mães, de família, é uma decisão Somente somente da pessoa. da jovem, que pode ter 15, 16, 17 anos de idade, Tá. eles vão fazer isso. Então, o que isso traz, reverendo? Uma situação assim, de depressão, em muitos casos, de vazio, em muitos casos, e de suicídio, né. Ah, A Nova Zelândia tem, o maior índice de suicídio entre jovens entre os países desenvolvidos. Eu tenho um dado da Unicef que, aham. nos últimos 15 anos, 445 rapazes tiraram a vida por ano na Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país muito pequeno, é um país que não chega a 5 milhões de habitantes, Qual a população da não chega a 5 milhões de habitantes. e na sua região tem, Christchurch tem um número populacional lá? A cidade de Christchurch é quase meio milhão de habitantes, Meio milhão. 500.000 Ah. habitantes, Uhum. mais ou menos. Mas assim, é muito triste isso, né, é uma situação de calamidade pública, não é divulgado isso, porque a Nova Zelândia é um país, Aham. turístico e tudo mais, né, mas é um drama muito grande, Hã. porque praticamente todas as famílias da Nova Zelândia já enfrentaram, né, estão enfrentando ou enfrentarão, né, em algum momento esse drama de perder um filho, um sobrinho, um neto para o suicídio. Sim, sim. E é um drama grande porque eles são naturalmente um pouco depressivos, assim, né, eles são, reservados, então muitas vezes você
as pessoas não esperam, e as pessoas não fazem a leitura corretamente de que um jovem está deprimido e pode tirar a própria vida, e de repente você recebe a notícia. Aham. Muito triste. Ah, eu acho que uma coisa interessante para a gente saber, agora estamos ainda no processo de adaptação, pelo que nós vimos, mas ao mesmo tempo já temos sonhos e planos. Quais seriam os seus planos para os Sim. próximos anos na Nova Zelândia? Olha, nós chegamos lá claramente com Christchurch, né? em Christchurch, nós chegamos com um projeto que dizia, né, o nosso projeto se chama Projeto Renova Zelândia, plantação de uma igreja na cidade de Christchurch. Hoje nós já temos uma visão um pouco diferente de plantar não apenas uma igreja, mas de plantar igrejas Igrejas. na Nova Zelândia. Porque o que acontece? Graças a Deus, nós já temos os nossos cultos ali, nós estamos hoje tendo os nossos cultos na biblioteca de Roswell, que é um bairro central no sul de Christchurch, Uhum. e as pessoas têm vindo. Tem sido uma surpresa muito grande ver Na biblioteca? na biblioteca. Uhum. Claro, existe um bom salão. Precisa de 2 conversas de primeira agora. Como é que é esse negócio na biblioteca? Aham. Eles alugam, né, esse salão, é um lugar excelente. Ah. Como eu coloco aí nos vídeos do nosso informativo. E assim, as pessoas têm vindo. Tem sido uma surpresa muito grande para nós, porque em um país pós-cristão, Uhum. nós não esperávamos que as pessoas viessem diretamente para o culto, né? A gente achava que devêssemos fazer trabalhos de evangelização nas casas, aproximação às pessoas, Aham. que elas estariam muito fechadas. Mas não. As pessoas têm sido convidadas e têm vindo para o culto, e muitos vêm e ficam. Então, Aham. hoje nós temos uma frequência de mais ou menos 60 pessoas ali. E o que acontece? Como algumas pessoas vêm de alguns lugares ao sul de Christchurch, Uhum. mas que estão fora da cidade, por exemplo, tem uma vila que se chama Rolleston, tem outra que se chama Lincoln. Quantas milhas? É milhas que falam lá? Não é quilômetro mesmo, mas são mais ou menos 20 minutos de carro, do sul de Christchurch, né? Então, talvez aí uns 30 quilômetros, né? 30 quilômetros. Mais ou menos. É. E a outra cidadezinha, a outra vila se chama Lincoln. Então nós temos famílias destes lugares que vêm na nossa igreja, na nossa plantação. E nós hoje sonhamos já visualizamos que quando organizarmos como igreja, nós já temos esses campos Outros lugares. indo para o sul, Aham. para plantar novas igrejas, né? Então, assim, peço até que os irmãos Aham. orem por isso, né? Para que Deus, primeiro, consolide o nosso trabalho, faça crescer a nossa igreja. Precisamos que ela seja organizada como uma igreja Aham. forte, né? E depois, então, começar esses novos projetos de plantação, se Deus quiser, ao sul de Bom. Christchurch. Muito bom. Então nós podemos dizer que já pode ter aí um grupo de base se formando já? Não, nós temos o grupo base. Mas com autoctones, com as pessoas Sim. de lá mesmo? Sim, nós temos, começamos com 5 famílias de neozelandeses, né? Aham. A plantação. Recebemos várias famílias de brasileiros. Ah, aham. Esses brasileiros, em todo canto tem muito brasileiro, né? Sei. Eles, assim, começaram, descobriram que eu era pastor, descobriram que eu era missionário. Não, eles querem estar junto, eles querem que a gente se reúna. Então, eles, sabendo que a gente era pastor e missionário, começaram a dizer: vamos começar uma igreja de brasileiros. De brasileiro. Então, assim, seria mais fácil mesmo, né? Mas eu falei: não, nós não estamos aqui para isso e tal. E apresentamos o nosso projeto, apresentamos o nosso desafio. E muitos quiseram participar. Que bom. Uhum. Então, hoje nós temos 5 famílias de brasileiros. Todos falam inglês já, né? Alguns estão lá há mais de 20 anos. Ah, E eles sabem, eles participam desse projeto, é tudo em inglês, aham. mas eles estão ali. E o nosso desafio grande hoje é essa integração, essa união. Ah, A tá. gente está sempre falando de que a igreja deve ser uma igreja multicultural Uhum. e tal. Então é muito interessante, porque os neozelandeses, eles se aproximam da nossa cultura, entendendo essas diferenças. Aham.
E nós, os brasileiros, temos que entender que estamos na Nova Zelândia para plantar uma igreja visando alcançar a cultura deles mesmos. Então é um grande desafio, né? Mas, assim, essa é a base hoje da nossa igreja. Nós já formamos um grupo de membros, porque alguns não eram preterianos, alguns não eram batizados. Aham. Então recebemos essas pessoas, já formamos um grupo de membros de 26 adultos com 18 crianças. Olha só. Mas tem mais gente, né? Então nós estamos já preparando esse novo grupo aí para ser recebido e já estamos, assim, pensando talvez eu não digo que em 1 ano, mas talvez em 2 ou 3 anos organizar a igreja, Uhum. né, se Deus quiser. Ronaldo, nós vamos finalizar e o nosso tempo já está curto, mas eu queria que rapidamente você dissesse um pouquinho do que foi essa experiência, né, de ter ficado enfermo Ah, sim. na Nova Zelândia, ter vindo para o Brasil e como, temos aí um trabalho grande para ser realizado na Nova Zelândia, pelo que você está falando, quais seriam aquilo que, né, aqui no Brasil as pessoas podem fazer para ajudar esse trabalho? Sim. Afinal de contas, nós estamos falando aí de um lugar, né, em Christchurch, que nós temos 500.000, né, de habitantes. Então, o trabalho, a missão, outras igrejas, a gente vê os seus sonhos, a gente fica muito feliz com isso. E o que que nós poderíamos fazer? Então eu queria unir essas 2 coisas, né, primeiro, eu acho que a primeira é pra agradecer, porque você está bem, Sim, graças a Deus, está graças a forte, Deus. foi um susto, né, um susto grande para nós, imagino para vocês. E depois, terminar com essa questão do que nós podemos fazer para apoiar essa obra na Nova Zelândia. A primeira igreja tem procurado ajudar em oração, apoiando, né, mas eu acho que é uma boa oportunidade para quem ouvir Sim. esse podcast de poder também pensar na Nova Zelândia, né, pelo menos pensar, orar, né. Então, por favor, essas 2 coisas e assim a gente está encerrando o nosso encontro, né. Bom, primeiro falar sobre a luta, né, que nós tivemos o ano passado com a saúde. Eu estava com 2 problemas de saúde Uhum, na Nova Zelândia, que eu não sabia, né, que eram 2, eu pensei que podia ser uma coisa só. Eram dores, no intestino, uhum, na parte final, e nas costas também, né. uhum, Eu fiquei muito mal mesmo lá, com muitas dores, sentindo outras coisas, né, uhum. sem dormir à noite. Eu sentia às vezes o meu corpo inteiro queimar muito, né, Olha. Uhum. e tal. E na Nova Zelândia eu fiz vários exames, né, pensando que poderia ser algo mais grave, né, fiz vários exames de sangue, Uhum. de vários tipos, e eles ficavam sempre tratando as dores, porque não encontravam, qual seria a causa, Causa. e eles achavam que não seria grave, e não era mesmo, graças a Deus, mas nós queríamos os exames que tradicionalmente nós fazemos aqui no Brasil. Eu consultei um médico que nos ajuda, né, na APMT, e ele falou: "Ronaldo, você vai precisar fazer colonoscopia e ressonância". Impressionante. Mas lá na Nova Zelândia, quando eu pedi para fazer, eles precisavam de cumprir requisitos. Então eles falavam: "Você tem sangrado?" Eu falei: Aham. "Não". Tá. "Você tem perdido peso?" Eu falei: "Não". Então ficar, pra fazer esses exames ficaria muito distante. E como eu estava, assim, muito mal, eu falei: "Não, eu preciso decidir fazer o quanto antes". Aham. E eu tinha a preocupação, eu sabia que eu podia vir para ser atendido no nosso hospital dos Os missionários missionários. em Goiás, Aham. e eu tinha que decidir rápido, porque se eu ficasse pior, eu não ia conseguir fazer a viagem para cá. Hã. E como ficou nesse dilema, nós decidimos vir. Então eu vim com a minha esposa, deixamos os nossos filhos lá, foi uma decisão muito complicada. Que coisa, muito É, complicado. Aham. mas graças a Deus, chegando, fizemos os exames e eu estava com uma inflamação, uma infecção no intestino, não era nada mais grave, fiz biópsia, não deu nada, graças a Deus, não tinha pólipos no intestino, Aham. nada disso, era só isso mesmo. E eu tenho uma hérnia de disco que eu preciso tratar com fisioterapia, Uhum. então essas coisas se misturavam e eu sentia muito mal mesmo lá, Aham. mas graças a Deus não foi nada. Eu quero agradecer muito todo o apoio
que eu recebi, né, Aham. de oração e de ofertas específicas para as passagens minha e da Fabi, e graças a Deus pudemos superar e agora, claro, tem que acompanhar a questão da hérnia de disco com fisioterapia, mas Vai ressaltar, né? Vai já aí vai melhorando. consertar, vai que é o é o tranco. Bom, e agora pedir, né, que os irmãos estejam orando. Nós temos a grande necessidade, eu sempre gosto de falar que a grande necessidade do missionário no campo missionário é a oração. A oração. Porque nós temos consciência, a plena consciência de que estamos ali para fazer um trabalho do Senhor, em nome do Senhor, Uhum. mas que é o Senhor que faz, né. Exatamente. Nós não podemos fazer, né. Uhum. No Chile nós tivemos esta experiência É o usa-me, né? é o Senhor, usa-me. usa. Na no no Chile nós tivemos a experiência de ver a nossa plantação quase, desvanecer, Aham. e com a Fabiana tivemos a experiência de parar tudo, assim, levantar cedo de manhã para orar, e orávamos, chorávamos e dizia: "Senhor, nós não podemos fazer essa obra". Aham. Aham. Realmente a nós não podemos convencer uma pessoa, quanto mais ide por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações, né. É só pelo poder de Deus, é só Deus que faz através de nós, e pra gente cumprir a missão, é como Jesus fez com os primeiros discípulos. Aham. Ele ordenou, mas eles tiveram que ver realmente, a manifestação do poder Do de poder Deus, de o Deus. Espírito Santo. É. No livro de Atos, né, é sempre ele agindo e fazendo a obra através dos discípulos. Então, é assim. Então eu peço que os irmãos, os ouvintes, né, orem por nós, para que Deus nos ajude, sustente, nos dê saúde, nos dê oportunidade de evangelizar e nos use. E que os irmãos orem pela Nova Zelândia, né. Sim. É um país Sim. bonito, mas muito necessitado da É. pregação do evangelho. Um país que nós, dizemos, como nós colocamos no nome do nosso projeto, Renova Zelândia. Renova. É um país que foi cristão e precisa voltar às Tá. escrituras, ao evangelho, então orem por isso também. E peço também que, assim, se alguém quiser participar, nos apoiar, Uhum. nós somos missionários, ainda sustentados pelo Brasil, né, ainda precisando desse apoio para essa igreja que está É o nascendo, que chamamos de parcerias, né? as parcerias. É. É um país que tem uma moeda mais forte que a nossa, que é o dólar neozelandês, que hoje está a R$ 3,20. Aham. Então é um grande desafio viver ali, realizar o ministério. Quem quiser participar, entra em contato e Sim. pode também nos ajudar com isso. Uhum. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Ronaldo, é uma alegria sempre ouvi-lo, né, e ver as histórias. A gente tentou em 1 hora pegar todos os detalhes aqui, creio que não conseguimos, a gente precisava se encontrar de novo, mas quem sabe online a gente possa fazer isso, né, você lá da Nova Zelândia. É claro que você vai estar sem dormir, né, ou alguma coisa assim, mas a gente agradece bastante a maneira como Deus está usando a sua vida. Nós começamos com o texto bíblico, Paulo dizendo que orassem por ele para que quando ele abrisse a boca, realmente o mistério do evangelho fosse reconhecido. Então a nossa oração também é essa, terminando essa conversa de primeira, pedindo a Deus que quando vocês abrirem a boca, né, a família missionária lá, possam alcançar os corações dos neozelandeses e eles possam ver, ouvir e reconhecer a grandeza do Senhor manifestada no evangelho. Amém. Nós agradecemos mais uma vez, agradecemos a Deus por essa oportunidade de bater esse papo e que possamos ter outros momentos assim, né, com outros missionários também. Estávamos conversando já com o Luiz para a gente ter sempre um momento desse, né, de momento missionário, e você estava aqui, né, por certo ele estaria aqui também conosco, ele está com algumas dificuldades, necessidades e compromissos, mas o presbítero Luiz é o que nos ajuda aqui com o GAM, que é o Grupo de Apoio Missionário, e com isso nós conseguimos apoiar missionários na Itália, né, no Uruguai, né, na Europa, né, como é no Oriente Médio, e Panamá. Temos hoje bastante irmãos que estão sendo apoiados pela primeira igreja. É o pouquinho que a gente pode fazer,
E eu sempre digo isso aqui para o conselho, digo isso para os irmãos, né? Nós queremos plantar igrejas aqui na região, mas não podemos esquecer do mundo. Então, ter um contato com pessoas que fazem isso é como se nós estivéssemos lá. E você disse uma coisa uma vez aqui, numa das suas vindas, depois de plantar uma igreja no Chile, você disse: "Vocês plantaram uma igreja no Chile juntamente conosco". Então a gente fica muito feliz como primeira igreja de ouvir isso, né. É claro que a gente está fazendo muito pouco, a gente ainda tem sonhos de fazer muito mais, mas é sempre uma alegria entender que a nossa obra não se limita Não, apenas a essa região. vocês estão plantando agora conosco uma segunda igreja na Nova Zelândia, em Alright. Christchurch. E se Deus quiser, plantaremos mais lá. Que bom. Graças a Deus e oremos, Amém. né, e vamos continuar orando por isso. Obrigado a todos que nos acompanham, obrigado a todos que puderam ficar conosco aqui. É um papo de primeira, uma conversa de primeira, porque não é por causa de nós, mas é porque o ideal é glorificar a Deus, seja aqui em São Bernardo ou seja em Christchurch. Que Deus abençoe a todos e, Ronaldo, leve o nosso abraço lá para aqueles irmãos que já compõem a igreja que está sendo plantada na Nova Zelândia. Até mais e um abraço a todos e nos despedimos aqui do Conversa de Primeira. Um abraço a todos. Tchau, tchau.